Olá, gostaria que todos vocês fossem bem-vindos, bem-vindas a este canal do grupo de pesquisa Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis, cuja liderança eu, Roseli Jimenez, e a professora Cielo Festino fazemos, acompanhando vários outros pesquisadores, professores da Unip. Este grupo, aliás, é um grupo de pesquisa da Unip, em convênio também com o CNPq. Sempre convido vocês, não é, a se inscreverem, a deixarem comentários, a passarem pelo canal para conhecer o nosso trabalho. E temos feito ao longo de semanas, não é, uma passagem por narrativas de vida do Brasil. E cada vez que eu estou aqui falando de um estado, eu fico embevecida, não é? Se vocês voltarem às demais apresentações, vão ver que beleza, não é, que existe por este Brasil afora. São paisagens inesquecíveis. Essa que vocês veem aí atrás é uma paisagem maravilhosa do Espírito Santo, o estado do qual falaremos um pouquinho hoje. Bom, o intuito é sempre falar sobre histórias, narrativas de vida desses estados. E a gente sempre começa falando, aliás, do próprio estado que já tem uma história, não é, que lhe dá origem e da qual seus habitantes gostam de falar. Então, o Espírito Santo está a sudeste do Brasil e conhecido, não é claro, por praias e áreas naturais montanhosas muito lindas. E a capital hoje, não é? A capital do Espírito Santo é Vitória, não é? E Vitória está há bastante tempo fundada, não é? Desde 1551. Então a capital já é bastante antiga. Por isso, ela é uma cidade portuária, mas há um centro, não é, da era colonial, especialmente lindo. Ao outro lado de Vitória, não é, fica Vila Velha, que tem como encanto a Praia da Costa, o Convento da Penha, e que também é uma construção bem antiga do século XVI. Esse convento fica num penhasco, oferece uma vista maravilhosa. Bom, qual é a história do Espírito Santo? Em 1535, chegaram os colonizadores portugueses e ali denominaram a Capitania do Espírito Santo. Eles desembarcaram na região da Prainha. E naquela época já houve o início da construção de um povoado que levou o nome de Vila do Espírito Santo. E, bom, como os indígenas atacaram a Vila do Espírito Santo, o líder Vasco Fernandes Coutinho fundou uma outra vila. Na época, a vila se chamava Vila Nova do Espírito Santo. Bem, essa Vila Nova é a que conhecemos atualmente como a capital do Espírito Santo, Vitória. Mas é interessante porque, tempos atrás, o Espírito Santo estava anexado à Bahia, não é? Isso em 1715. Então, na época, não é, a capital passou a ser Salvador, a capital do estado da Bahia. Mas a capitania do Espírito Santo recuperou sua autonomia no século XIX
em 1809. Quando houve a proclamação da independência em 1822, o Espírito Santo teve seu status alterado para província. Assim ficou até 1889, na proclamação da República. E nessa época, então, se transformou em o Estado do Espírito Santo, não é? E, obviamente, este nome, Espírito Santo, teve origem por conta da chegada dos colonizadores e, na época, era um domingo, o domingo de Pentecostes. Daí a cidade, hoje estado, ter sido chamada de Espírito Santo. No entanto, a gente pode dizer Espírito Santense, mas os que vêm do Espírito Santo, os que são do Espírito Santo, são chamados de capixabas. Isso porque, à época, os indígenas usavam esse nome capixaba para identificar as plantações de milho e mandioca. Bem, por falar em indígenas, um tema hoje tão em pauta, não é? Inicialmente, essa região do Espírito Santo era habitada por muitas tribos pertencentes ao tronco tupi. As tribos do interior eram chamadas de botocudos, não é? Atribuíam a eles um comportamento hostil, atribuíram, lembrem-se, inclusive por conta da antropofagia. Já no litoral, as tribos eram mais boazinhas, segundo atribuíram também, com hábitos diferentes, não é? E na região sul do atual estado, e na região da Serra do Caparaó, as tribos também eram doces, segundo a atribuição desses colonizadores, não é? E este nome, aliás, significa que os habitantes ali podem ouvir o silêncio da Serra do Castelo. E muitas tribos, além, que eram os aimorés e os goitacás. Boa parte desta origem toda, não é, das tribos indígenas pode ser apreciada em muita literatura indígena. Boa parte já comentada aqui neste canal, né? Eu recomendo. Bom, passando da narrativa do próprio Estado, o Espírito Santo, há coisas interessantes que puxam pelo nosso olhar. Há uma obra do professor Rafael Cerqueira do Nascimento, da Universidade Federal do Espírito Santo. E o nome da obra é O Sentido do Passado no Espírito Santo, a narrativa histórica da superação do atraso. É muito interessante essa obra, eu recomendo, né? O Sentido do Passado no Espírito Santo. Você que é capixaba, se não conhece, pode dar uma olhadinha, não é? E o professor Rafael apresenta nessa obra uma proposta de demonstrar como a produção histórica no Espírito Santo entre as décadas de 1960 e 1970 a produção acabou instituindo o que se denomina narrativa histórica da superação do atraso, em consonância com o contexto de modernização econômica, que, por meio do discurso político do desenvolvimento econômico via industrialização, também estabeleceu uma interpretação sobre o Estado a partir do ideal de superação do déficit histórico. Vejam que trabalho interessante, né? O sentido do passado no Espírito Santo, a narrativa histórica da superação do atraso, dos porquês isso aconteceu. Muito interessante. Há um projeto também no Espírito Santo
que pode ser encontrado com o nome Diálogos no Tempo, História de Mulheres Capixabas. É uma autoria coletiva, não é? Mas o projeto ele propõe um roteiro de encontros em formato virtual, em que mulheres de destaque no cenário cultural e político do Espírito Santo sejam convidadas a dialogarem com trajetórias de mulheres capixabas do passado, que foram precursoras em diferentes frentes de atuação. Então, mesclando referências do presente e do passado, a proposta visa promover um diálogo investigativo e histórico entre as experiências, ideias e ações das mulheres capixabas de outrora em relação àquelas que desenvolvem hoje no Espírito Santo trabalhos que continuam a desbravar espaços que contam ainda, infelizmente, com pouca representatividade. O espírito, não é, de objetivo desse projeto é aproximar essas trajetórias de vida espaçadas no tempo e, a princípio, tão distantes entre si, para recriar possibilidades mais dinâmicas de conhecimento que ponham em interação as lutas, as conquistas, os desafios que marcaram as mobilizações individuais e coletivas de mulheres ao longo da história do Espírito Santo. É interessante participar desse projeto, Diálogos no Tempo, História de Mulheres Capixabas. E, bem, um outro trabalho interessante do autor Francisco Aurélio Ribeiro é uma diacronia, não é, que demonstra a literatura do Espírito Santo no sentido de uma marginalidade periférica. E o autor começa apontando que, praticamente no romantismo, no século XIX, é que se formaram os primeiros escritores capixabas, como, por exemplo, Antônio Cláudio Soído e Luiz da Silva Alves de Azambuja Suzano. Este Luiz da Silva publicou o primeiro romance capixaba, O Capitão Silvestre e Frei Veloso, isso em 1847. E a Baixa de Matias, Ordenança do Conde de Argos, de 1859, que foi reeditado mais recentemente, em 1988. Antônio Cláudio era um oficial da Marinha Imperial e ele compôs versos, né, que homenageavam o imperador Pedro II. Acabou se tornando este autor, não é, Cláudio Suído, não, desculpem, Antônio Cláudio, um lírico nativista. Então, isso está no trabalho de Francisco Aurélio Ribeiro, A Literatura do Espírito Santo, uma marginalidade periférica. E, gente, como eu sempre faço por aqui, né, o nosso grupo prestigia as narrativas locais e também aqueles que são reconhecidamente famosos, no caso aqui, no Espírito Santo. Vou citar uma escritora, porque há várias, mas particularmente eu conheço Bernadette Lira, que é Maria Bernadette Cunha de Lira, de Conceição da Barra, no Espírito Santo. É uma professora, uma escritora, né? E ela faz parte da antologia de escritoras capixabas, escrita por Francisco Aurélio Ribeiro, publicada em 1998. Eu conheci Bernadette Lira como professora da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, aqui de São Paulo,
e eu tive algumas aulas de cinema com ela. É uma criatura impressionantemente querida e uma representante da literatura do Espírito Santo. E, bom, não há como falar do Espírito Santo sem falar de um grande ídolo, não é, nacional, que é Roberto Carlos, ou Roberto Carlos Braga, não é, que é de 1941, nascido, portanto, capixaba, de Cachoeiro do Itapemirim. Em toda a sua carreira, não é, com músicas de caráter mais sentimentalistas, Roberto Carlos também acabou fazendo uma narrativa de vida que é uma homenagem com a sua canção Meu Pequeno Cachoeiro, do qual eu retiro um trechinho, não vou cantar, mas um trechinho de que todos lembram, não é? O muro alto, laranjal, meu flamboyana primavera, que bonito que ele era, dando sombra no quintal. A minha escola, a minha rua, os meus primeiros madrigais. Ai, como o pensamento voa ao lembrar a terra boa, coisas que não voltam mais. Falar de Roberto Carlos é, neste momento, eu fazer aqui, em nome do grupo, uma homenagem a uma querida professora da Unip, do curso de Ciências Contábeis, a Maria José, que é uma fã incondicional de Roberto Carlos. Então, eu espero que vocês tenham ficado mais curiosos para saber do Espírito Santo, para saber de narrativas das comunidades do Espírito Santo, não só da capital, Vitória. Então, convidando vocês novamente à inscrição no canal, a curtirem a apresentação, a deixarem comentários, não é? E lembrando, se você é estudante da Unip, do presencial ou de polo EAD, manda narrativas de vida para nós do seu estado, da sua região, da sua comunidade. Vai ser muito bom dialogar com vocês. Vou ficando por aqui, desejando sempre muitas coisas lindas e acompanhando o Brasil por esses estados maravilhosos. Até logo mais.